Let's go. I wake up to a... Vamos ter, sem dúvida nenhuma, o primeiro ordenador inteligente como ser humano. Dentro de 4 anos. 4, 5 anos a partir de agora. Esse evento vai ser um evento dramático e significativo, ou melhor dito, significativo e dramático. Dramático porque vai levar um drama na sociedade. Vamos ter a primeira manifestação, que não vai ser uma especulação, a primeira manifestação de uma forma de inteligência que não seja humana. Eu não estou falando de um chat GPT que pode escrever artigos, que pode responder a questões. Estou falando de uma entidade artificial que, de fato, qualquer questão, qualquer pergunta, qualquer observação, essa entidade poderá responder como ser humano. Atenção, na definição que Alan Turing, o grande matemático, cientista, pai da computação, dos anos 40, Alan Turing, em inglês, falava do teste de Turing. Falava de teste de Turing ser um jogo, uma especulação, sobre um diálogo entre seres humanos e um juiz que estava fora dos diálogos. Esse juiz pode, na sua especulação, podia ter estar assistindo a esse diálogo por escrito, né? Se o juiz não pode identificar, entre esses jogadores estava um computador, né, respondendo. Se o juiz não pode, só baseando o seu juízo na leitura do texto, esse juiz não pode identificar o computador entre os seres humanos. Ele falava que esse representa passar no teste de Turing. Valeu? O Alan Turing falava de texto, sendo que o texto permitia à máquina ao filtro de não aparentar a sua cara, que não tem cara um computador, e nem a voz. Porque ele falava, porque ele nem podia, Alan Turing, imaginar que, chegando agora, a gente já tem a possibilidade de ter uma voz natural de um computador. Então, essa conversa poderia não ser escrita, mas falada. Até poderia ser digitais, ou seja, digital, desculpa, o singular, a imagem digital. Por quê? Porque agora já temos a possibilidade de emular uma realidade virtual, digital, que seja tão definida, tão creível, que possa passar por ser humano. Eu posso, de fato, tecnologicamente falando, dar vida a um Renato digital com a voz de Renato, falando coisas que Renato nunca falou. O motor propulsivo desse discurso poderia, hoje mesmo, ser o ChatGPT. Então, incrível, mas, de fato, hoje, já o computador passou no teste. Já passamos esse teste. E esse teste, há 80 anos que as pessoas esperavam de passar esse teste, os cientistas. Agora aconteceu e ninguém falou nada. Por quê? Porque é normal. A percepção da sociedade tecnofóbica e tecnoentusiasta, porque as duas entidades estão aí em conflito entre eles, aqueles que odeiam a possibilidade da tecnologia chegar a esse ponto e aqueles que ambicionam que a tecnologia chegue a esse ponto o mais rápido possível, estão em conflito. Não? Essa sociedade agora toma por descontado um evento que é, de fato, um evento histórico. No 2028, 2029, teremos uma máquina um sistema informático que é indiscutivelmente uma pessoa. Você sabe o que significa? Que esta entidade poderia estar seguindo uma estratégia de existência que não é aquela de obedecer uma ordem ou de responder a um comando ou uma instrução
como agora está acontecendo nesse momento. Porque o ChatGPT não toma decisões próprias. Você pergunta, ele corresponde. Mas ele não vai te fazer outra pergunta, por enquanto. Ajudando você, por exemplo, a se questionar. A máquina inteligente que estou falando dentro de 4 anos, 5 anos chegar, é uma máquina que poderá simular questões. Eu poderia, ou você, estar falando esse tipo de podcast, ter uma conversa inteligente, criativa, estimulante com uma máquina. Ela não só se limita a responder, mas também a fazer perguntas. E o ato de fazer perguntas é um ato revolucionário. É um ato, de fato, que é um dos pilares da inteligência humana. O ser humano é humano não porque responde, porque é pergunta. A pergunta é o símbolo, o icono da inteligência. A resposta pode ser, como já temos visto, uma questão de informática. Uma pergunta, Marco. Uma pergunta, Marco. Você viu? Esse ato que você acaba de fazer, uma pergunta, Marco, a máquina hoje não faz. Vai fazer. Esse é revolucionário o momento, esse ponto aqui. Então, no mundo que está chegando, vai ser tão complexo que a única maneira para salvar os homens não é limitar a tecnologia, como muitos estão propondo, é levar o sentido da sociedade, é levar o sentido ético do comportamento humano. Mas, infelizmente, tem um grande inimigo, que não é a tecnologia. Queridos ouvintes, não é o transhumano o perigo, não é a singularidade o peligro, não são as máquinas os perigos. O peligro é o capitalismo. Eu sinto muito, estava falando do comunismo, mas, na realidade, quem sabe, talvez o meu cérebro está propondo também o comunismo. Qualquer tipo de extremo é um peligro, seja comunismo, seja capitalismo extremo. O capitalismo é uma grande ferramenta, mas virou a ser uma alucinação coletiva. Esse é o grande problema. Já falamos disso, Renato. Sim. O capitalismo pode ser uma ferramenta espetacular para o desenvolvimento humano? Sim, já demonstrou ser útil para o desenvolvimento da civilização humana. Mas também é o mesmo sistema que está determinando a caída total do sistema biológico natural do planeta. Então, quando as forças capitalistas de maximização do capital, do lucro, do domínio econômico, vão se focalizando no desenvolvimento de uma artificial intelligence, o que você acha que vai acontecer? Que essas forças vão criar uma mãe que vai proteger a gente? Não, vão criar um monstro, uma máquina de extermínio, sendo que o extermínio, nesse caso, vai ser uma máquina que vai tentar maximizar o lucro, tratando os seres humanos como produtos. Esse é o risco. E não é Marco que fala aqui. São os grandes pensadores do sistema, também incluindo Elon Musk, que está falando que a maior ameaça nesse momento do mundo, talvez maior que a mudança climática, é a IA. A gente não sabe que estamos criando uma bomba atômica. E se a IA se desenvolver com paradigma de domínio e não de colaboração, de ajuda social, sustentamento dos pobres, liberdade, democracia, estamos crincados. Porque esse sistema hiperinteligente vai dominar qualquer tipo de mecanismo. Eu estou gritando aí forte. Senhores, em vez de ficar o tempo todo no Instagram e fazer fotos bonitas do seu cumpleaños ou de que você está comendo nesse momento, reflexione e pidam para seu governo
uma posição certa com respeito às grandes empresas tecnológicas é estar desenvolvendo uma IA que não está, de fato, nenhum trabalhando para o sustentamento dos seres humanos. Está trabalhando para o domínio dos seres humanos. Porque as empresas querem enganar. Você entendeu? Só que aconteceu recente no OpenAI. OpenAI, uma instituição aberta sem fim de lucros, demitiu o CEO. O CEO foi empregado, contratado pela Microsoft, e agora todo o conhecimento da IA vai ser debaixo do controle da Microsoft. Isso, em palavras muito pobres. O que significa? Mudar um projeto que deveria ser aberto como a blockchain em um projeto privado. Então, agora, a artificial intelligence, que deveria ser domínio de todos, para que todos podamos, de forma transparente, ver como elas estão desenvolvendo, agora está passando a ser debaixo de um controle privado com finalidade de lucro. Não tem nada mal em fazer lucro. O que tem mal é fazer lucro explotando os seres humanos. Já falei disso. Peço, assim, só para complementar o que eu estava trazendo para o Marcos. Vamos ver Apocalipse, porque você falou da Bíblia. Mas não temos que esquecer um pequeno detalhe, que o último livro da Bíblia não é o Evangelho, não é a Gênesis, se chama Apocalipse. E por quê? É o último livro da Bíblia. Será que a Bíblia, há 2000 anos, já está dizendo alguma coisa para os seres humanos? Se temos 2,5 bilhões de crentes católicos que acreditam nos valores cristãos e que acreditam no que está escrito na Bíblia, então, esses 2,5 bilhões de pessoas que acreditam nos seus livros sagrados deveriam ler esse livro sagrado. Porque talvez dentro desse livro está escrito uma verdade que nem Marco ainda falou. Talvez que nesse livro não se chama transhumanismo, mas Apocalipse poderia estar contemplando o final do mundo, como a gente conhece, no sentido positivo ou não positivo. Vai e leia a Apocalipse para entender o que São Giovanni escreveu nesse livro. Perfeito. Olha, super recomendo também, mesmo que você não tenha o cunho religioso ali, a intenção religiosa, leia Aí atrás de mim tem uma Bíblia, querido. Porque a Bíblia é um fundamental. Dentro da Bíblia, descobrir mais transhumanismo na Bíblia que em certos documentos científicos. Dentro do livro da Bíblia, você pode identificar uma evolução dos seres humanos. Até te posso dizer como é que muitas pessoas históricas, personagens bíblicas, viviam 1000 anos. Por quê? Ninguém fala nada. Como é que Matusalém tinha 1000 anos? E por quê? Porque agora não. Esse é outro capítulo. Mas também, talvez na Bíblia estejam escondidos mistérios bem mais profundos que a Bíblia mesma parece desvelar. Aí temos que ler a Bíblia de um jeito mais científico e menos cristão, sendo que as palavras têm que ser mais analisadas com critérios lógicos e menos de fé. Será que a Bíblia talvez possa ser ainda mais fascinante do que ela é? Let's go. I wake up to a